são esses, passamos agora, então, efetivamente ao minicurso. Gostaria, então, primeiramente, de novamente agradecer a disponibilidade, a participação do professor Eric Siddhartha Gomes de Oliveira, ele que é professor assistente do curso de Ciências Atuariais da UFPB, mestre e doutorando em Demografia pelo PPG-DEM da UFRN, Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN, atuário sócio da Faminic e Associados, Auditoria e Consultoria. Eric, é um prazer recebê-lo no nosso evento. Agradeço mais uma vez sua disponibilidade. Desejo que tenhamos um excelente minicurso e a palavra está com você. Nossa, eu que agradeço. Agradeço muito o convite e quero parabenizar a professora Cristiane, que para mim é uma professora, né? Há um longo tempo já, uma jornada. Eu agradeço demais. Quero já elogiar, no primeiro momento, todo o trabalho, todo o empenho seu, né, como professor e dos envolvidos, alunos. A Luciana, que é uma polivalente, que a gente já também conhece há um tanto de tempo, ela sempre se envolve, né? E assim, o objetivo central desse minicurso, ele vem dentro de uma curiosidade que nasceu no curso de Ciências Atuariais, quando eu ainda era aluno, né, e agora a gente, na oportunidade de estar aqui como professor, iniciando pesquisa, a gente tem o desejo de provocar novos alunos a se desafiarem às áreas não tão tradicionais das ciências atuariais, que faz parte do contexto, principalmente, das universidades do Nordeste, né? Devido até os polos não serem aqui, né? Das funções mais tradicionais de atuar. Então, eu quero primeiro agradecer, e agora a gente vai entrar no minicurso, mas como a professora Cristiane falou, vai ter uma característica mais sala de aula, então fique à vontade para a gente dialogar. É muito bom presencial, e no momento que a gente está, então o Meet serve como uma ferramenta. Então, que a gente possa, nesse tempo, né, viver uma experiência como vive no presencial. O professor não entende isso, ou então trazer experiências para que a gente possa discutir. O desejo realmente é que participem todos, tá? Agradeço pela confiança em se inscreverem no minicurso. E a gente aqui vai dar um passeio nessa temática de aplicações atuariais na administração pública, com o desejo até que aqui alguns alunos, tendo interesse, possam desenvolver aí pesquisas e quem sabe no que isso pode resultar, né? Esse é o nosso desejo. Eu vou colocar então, professora Cristiane, aqui a minha apresentação. Deixa eu colocar aqui. Sim, pode ficar à vontade aí. Agora é com você. Conduza da forma como você achar Tá melhor. ótimo. Deixa eu só ver se ele vai... Ele tá aparecendo já a apresentação, o slide? Tá Então, sim, tá perfeito. direitinho, a gente tá vendo. Então, tá ótimo. Como eu não vou estar visualizando o chat, né? Então, alguma interação, podem ficar à vontade, a Luciana, então a professora Cristiane, tá? Bom, gente, o tema é esse, né? Aplicações das ciências atuariais na administração pública. Eu acho que eu deveria explicar um pouquinho qual é a expectativa para esse mini curso, qual é o objetivo dele, e de onde surge, né, essa temática para as ciências atuariais, tá? A gente está separando aqui o conteúdo em alguns pontos durante esse mini curso. Temos aí por volta de 1h45, 1h40, para discorrer os pontos e tentar trazer um exemplo prático para gerar uma provocação daquilo que a gente pode oferecer na administração pública como atuários, né? Bom, a professora Cristiane já me apresentou, então eu sou atuário formado na UFRN, segunda turma do curso de Ciências Atuariais da UFRN, e fazendo parte do interesse do que é que te provoca a estudar as ciências atuariais na administração pública, é de fato procurar alternativas não tradicionais para o uso das ciências atuariais, né? Então, seria realmente isso. E dentro da administração pública, a gente percebe determinadas oportunidades. E eu tive, em 2019, uma oportunidade de estar visitando Londres, né, na Inglaterra, e lá eu tive uma experiência, pude compreender em um país que as ciências atuariais é berço das ciências atuariais e tem muito mais caminhada, né, e aí o quanto que o atuário lá ele tem representado
além daquilo que se tem nos ramos tradicionais. Daí surgiu essa curiosidade após essa viagem, e aí hoje eu tenho iniciado uma linha de pesquisa, ainda iniciando dentro da minha tese avaliações de políticas públicas e agora tentando trazer dentro do campo da atuária essa linha de pesquisa de aplicações atuariais na administração pública. Fruto do que eu vi realmente fora do Brasil, de algo que já é consolidado e que se espera, né? Quem sabe que a gente pode alcançar. O atuário tem um potencial e cada vez mais está sendo desenvolvido esse potencial devido ao avanço tecnológico e também a nossas afinidades com todo esse avanço, né? E a sua importância para a realidade que hoje a gente vivencia, de risco, né? E cada vez mais presente no cotidiano. Então, a gente tem aí esses pontos, né? Primeiro ponto para centralizar, compreender a ciência atuarial, o que diferencia a ciência atuarial das demais ciências na qual ela se encontra, eu diria que um pouco de cada uma delas, né? As implicações de um cenário demográfico que podem gerar, né, dificuldades, e o atuário pode lidar com essas dificuldades na administração pública. Uma grande dificuldade seria o risco de longevidade. Aqui eu vou trazer cases, né, de atuagem na administração pública fora do Brasil, como eu falei, né, em Londres, que já existe um departamento do governo atuarial, na Austrália, nos Estados Unidos. E eu vou trazer aqui para vocês para que a gente possa vislumbrar, quem sabe, aí um possível futuro, né? Não que não exista hoje nas repartições públicas, em algumas delas, a departamentos de atuariais, mas talvez poderia chegar um momento onde teria muito mais participação em um viés não tão tradicional das ciências atuariais. E aí a gente vai chegar na parte prática, que é se debruçar na visão do orçamento público, um dos quais o atuário pode, sem dúvida, participar. Eu já trago até uma provocação aqui acerca da metodologia utilizada para definições, para planejamento orçamentário. Eu trouxe apenas um, mas existem outros elementos que a gente poderia tentar discutir, mas devido até o tempo, acho que ficaria mais interessante provocando aí os atuários, os atuários já formados e os próximos atuários, a quem sabe pensar em outras alternativas, né? Que seria a lei de ALOAS, né? Que seria o benefício do BPC, que é um dos benefícios que tem características, né, previdenciárias nele. Aqui a gente vai, então, cada um desses pontos. Eu queria, então, deixar vocês à vontade, né, para perguntar, para colocar alguma informação, alguma discussão acerca daquilo que a gente vai estar apresentando aqui, ok? Num segundo momento, na parte prática, eu não trouxe algo que fosse exigir uma demanda de software, então eu trouxe simplificando de fato uma planilha Excel para que a gente possa, a partir de uma discussão, a gente possa promover uma proposta metodológica aqui para esse planejamento orçamentário do BPC. Tá? Eu já passei a tarefa aqui para a Luciana, eu já estou vendo que ela já está conseguindo aqui, vai colocar para você. Tá ótimo, eu coloquei ela na fogueira, né? A gente vai estar disponibilizando para vocês um link, quando chegar nesse momento, para vocês baixarem essa planilha e a gente fazer em conjunto a parte prática do minicurso, tá ok? Mas vamos deixar para quando chegar esse segundo momento, tá bom? Bom, centralizando, né, a ideia da ciência atuarial, compreender os aspectos da ciência atuarial, é entender que ela tem uma missão, né, o conhecimento da ciência atuarial tem um objetivo, e esse objetivo ele vai ele vai circundar os aspectos de risco, probabilidade e impacto financeiro, né? Ou seja, o objetivo da ciência atuarial é a quantificação do risco de determinado evento, logicamente, e esse evento ele vai ter uma análise, ele necessariamente ele tem uma ocorrência probabilística, então ele não é um evento determinístico, ele não é aquele evento que já ocorre de forma certa, né? Ele tem um cunho aleatório na sua ocorrência, tá? E essa ocorrência, ela não é, pelo atuário, o objetivo central não é apenas estudar a ocorrência do risco, mas sim o impacto financeiro que
que esse risco pode gerar, desencadear. Então, tudo aquilo que a gente enxergar essa dinâmica, a gente pode entender que o atuário, de alguma maneira, ou se não, seria o melhor profissional a lidar com essa situação. E aí, logicamente, a gente passa, talvez, até entender melhor quando a gente estuda as ciências atuariais dentro do seu aspecto mais tradicional, suas aplicações mais tradicionais. Seria normalmente aplicado na indústria de seguros e previdência, aqui fazendo aspas para saúde suplementar, né? Que já tem sido um mercado onde o conhecimento atuarial é atuante e tem promovido diversas inovações, desde métodos de precificação e provisionamento de capitais, né, de reservas. Aí exemplos, né, quais seriam os mecanismos dentro dessas áreas tradicionais, exemplo, estudar as taxas de mortalidade, nesse caso, produtos voltados a uma população, né, que vai estar o seguro e a previdência, então, quais seriam as chances dos indivíduos morrer, quais seriam as probabilidades de morte desses indivíduos, que vão participar de um fundo de pensão, que é previdenciário, ou então de um seguro de vida, e tudo isso vai estar associado ao estudo do risco da mortalidade. A gente trabalha esse estudo aqui naquilo que a gente chama de ramo vida, através das tábuas de mortalidade, ou tábuas de vida, que vão estudar, de fato, as taxas de mortalidade da população e aplicar aí as regras de apólice de seguro de vida, nesse caso, né? Só trazendo, né, a visão do conhecimento atuarial para o âmbito tradicional, a gente já consegue perceber que eu poderia explorar um pouco mais do atuário, do conhecimento atuarial em áreas que envolvessem a população em si, né, como parte do processo delas, que elas possam estar ou não vivas, né? Então, a gente tem muito disso naquilo que a gente reconhece como orçamento público, né? O orçamento público ele é voltado para a sociedade, então ele tem um estudo de curto, médio e longo prazo, do qual é percebido que a população ela não vai estar estática em si, naquele formato que é conhecido, ela vai sofrer mudanças demográficas, ela vai sofrer alterações da sua composição, que podem ou não ser interpretadas num planejamento. E aí, necessariamente, a gente vai discutir um pouco mais disso no ponto do BPC, tá? Bom, então, o risco atuarial, aquilo que a gente diria que não é um risco nem probabilístico apenas, e nem sequer apenas financeiro, mas um risco que vai estar unindo essas duas visões, esses dois conhecimentos, tá? É um fenômeno, o risco atuarial, então, vai ser um fenômeno de consequências econômicas. Esse fenômeno de ocorrência incerta, né? E aí é o que vai trazer essa característica de risco atuarial, tá? Até a gente acaba se surpreendendo, porque não tem muita literatura das ciências atuariais no ramo, fora dos ramos tradicionais, como seguro e previdência. Então, a gente entende, não, existe uma definição do que é o risco atuarial, mas nem tudo está sendo classificado como atuarial, e eu acho que esse é um dos desafios da nossa ciência, principalmente no nosso país, né, tentar aproximar o conhecimento para que as pessoas entendam que está tratando de um risco atuarial. E aí o que envolve, de fato, nas premissas que a gente vai calcular, nos parâmetros que a gente vai entender que vão circundar esse risco atuarial, é a ocorrência, o prazo e o impacto, né, a severidade desse fenômeno, dessa ocorrência desse fenômeno, tá, desse evento. E aí, uma das coisas que ocorre após a definição, após a captação do risco atuarial, é a gestão desse risco, que é um conjunto de ações de controle, né, e métricas e diversas análises para poder sistematizar ações que vão tentar controlar, mitigar o risco associado a alguma atividade de algum ente econômico. Então, havendo a presença de um risco atuarial, é necessário que a gente possa aprimorar ações de controle a partir de uma gestão de risco. E aí a gente, quando pensa um pouco fora do universo tradicional, a gente tem, a partir do que a gente consiga identificar que aquele evento é um risco atuarial, a gente começa a entender que o atuário pode sim participar dentro da gestão de risco,
a gestão de risco, que é um conhecimento que é exercido pela administração, mas o atuário ele pode estar servindo como um papel principal dentro desse objetivo de controle do risco, tá? E aí uma das coisas que eu me surpreendi, né, quando eu tive na Inglaterra, foi realmente o papel do atuário saindo um pouco da visão tradicional e não só estar ali, né, presente como um atuário do governo, mas existem departamentos onde eles vão servir, o seu conhecimento atuarial vai servir para N aplicações dentro do serviço público. Trazendo que dentro do universo tradicional, né, a gente viria já existe, né, o conceito das ciências atuariais e é desenvolvido, né, naquilo que a gente entende como seguros patrimoniais, que seria incêndio e roubo, riscos industriais, automóveis, aeronaves, habitação, etc. E o que seria o risco de vida, né, associado à vida, onde a gente consegue entender as práticas atuariais dentro da sua aplicação, tá? Então, o atuário no ramo tradicional, ele vai estar lidando diretamente com os aspectos de precificação e provisionamento de capital nas atividades que vão envolver, que vão estar associados, né, a essas dinâmicas aqui tradicionais. Agora, pensar fora disso é entender que é necessário conseguir apresentar uma definição de um risco atuarial e provocar a necessidade da presença do atuário. Então, acho que nasce aí uma possível, eu poderia dizer, uma possível provocação aos atuários, né? Muitas vezes o aluno, não sei quantos aí são alunos, mas pelo perfil que a professora Cristiane passou, a maioria é aluno, às vezes ele tenta enxergar em que ele vai exercer essa atividade, aonde ele vai aplicar o seu conhecimento. E, naturalmente, já existia um mercado já trabalhado, um mercado já presente, é mais fácil, é mais natural que oportunidades surjam dentro de um mercado tradicional. Mas eu acho que o convite aqui nesse minicurso, e se você se inscreveu por esse título, né, é entender que as ciências atuariais ela pode angariar espaços além dessas esferas tradicionais. E aí, você estando dentro de uma graduação, poderia lhe provocar a pensar nisso, a pensar a respeito disso, porque estamos lidando com uma situação cada vez mais presente a ideia do risco e a aversão ao risco, né, a medida de tratação a esse risco. E muitas vezes, quando ele não é elaborado por atuários, a gente vai perceber que acaba deixando a desejar, como é um caso aqui que eu vou trazer para vocês. Acaba que poderia ser melhor elaborado se houvesse a presença de uma visão atuarial no processo, tá? A função de risco, a função quantitativa do risco, ela vai estar, a gente poderia pensar nesse plano cartesiano aqui, né? A variável x e y, a probabilidade de ocorrência do evento em função da magnitude do impacto, ou seja, da severidade. Então, o risco ele vai estar flutuando, o baixo risco, o médio e o alto risco vão estar flutuando dentro dessa possível ou não ocorrência e o tamanho, né, desse evento em virtude do impacto dele, tá? Então, eu teria uma função onde eu vou mensurar o impacto e as ações ou ações de proteção a esse evento vão estar sendo necessariamente preciso que esteja presente para que se tenha uma gestão desse risco, tá? Então, o risco, por definição, nas ciências atuariais, a gente vai ter uma aproximação daquilo que a gente entende como valor esperado, a média, né? Ou seja, essa última função aqui, ela vai apresentar uma média do que seria os valores de impacto em virtude da probabilidade de ocorrência desse evento, tá? E aí, o que é que a gente pode enxergar a partir daqui? São as primeiras provocações que eu gostaria de fazer a vocês. Aonde é que a gente poderia vislumbrar eventos de incerteza que gerariam impactos econômicos dentro da administração pública, que é o que trata, mas a gente até poderia sair desse tema, fora da administração pública. Então, eu vejo que a partir dessa definição, a partir da centralização do que é um risco atuarial e aonde a gente pode chegar dentro de uma gestão a esse risco,
a gente poderia começar a entender que existem aplicações das mais diversas para as ciências atuariais, tá? E aí fala, agora saindo um pouco disso e tentando trazer, né, para o caminho não tradicional, porque, assim, não espere que nesse minicurso a gente venha ver a parte tradicional do risco nas aplicações públicas, que elas existem e já são sólidas, né, que é na Previdência, os órgãos reguladores, órgãos fiscalizadores, na SUSEP, na parte de seguro, né. Então, a gente aqui vai buscar entender um pouco mais do que poderia estar fora desse ambiente tradicional, né. Primeiro momento, onde quer que se tenha risco, né, e o desejo de gerenciar, tem oportunidade para o atuário aplicar suas habilidades, né, seu conhecimento. Então, aquele negócio, aquela política pública, trazendo para o ambiente público, se ele houver, se associado às suas ações houverem riscos, e esses riscos apresentando uma incerteza de que eles ocorram, né, a gente conseguindo caracterizar eles como riscos atuariais, a presença do atuário é mais do que necessária. Atualmente, né, a gente percebe com o desenvolvimento da pandemia, né, da Covid-19, tudo que tem girado em torno acerca das suas consequências, elas deveriam ser melhor trabalhadas, no mínimo, a se criticar dessa forma. E a gente, como uma das ciências que estuda e analisa o risco, eu acho que a gente teria, sim, papel importante em tudo isso, para contribuir com uma visão empírica, uma visão científica dos aspectos que envolvem esse risco, tá? E aí, as mudanças que têm trazido em virtude da Covid-19, que tem acontecido em virtude da Covid-19, quem sabe possam promover oportunidades e desafios aí para os atuários utilizarem do seu conhecimento fora da tradicionalidade, fora daquilo que já se tem, já explorado e que tem sido desenvolvido, né? Eu acho que essa é uma visão importante, tá? Então, cada vez mais o passo para uma organização se apresentar modelos de gerenciamento de risco, modelos para ajudar na navegação em situações complicadas, né? A carreira do atuário vem ganhando, sem dúvida, destaque, né? Atualmente acho que foi na palestra do IBA, acompanhei todas elas, todas excelentes. O Anderson falou sobre a provocação que o Elon Musk, né, que é um dos empreendedores mais em alta, ele trabalha com carros autônomos, né, e aí com certeza é diferente, com certeza o seguro para um carro que não seja autônomo, o seguro para um carro autônomo tem suas diferenças, o risco é totalmente ampliado ou não, né, vai depender das variáveis que vão estar presentes, mas ele faz uma provocação ao mercado atuarial, pedindo a participação de atuários nessa inovação que ele está trazendo. Então, eu acho que os alunos que estão nesse momento hoje, eles podem fazer parte dessa onda, né? Uma vez que a gente pode estar já com a carreira mais consolidada, não quer entrar em uma onda diferente, né? Uma coisa mais puxando para um lado tão tradicional. Eu gosto muito de falar de onda, como um dos meus esportes é surfar, então eu gosto de pegar umas ondas diferentes dos outros, e aí olhar para isso. Eu acho que o que o Elon Musk fez, provocando os atuários, ele quis dizer, vocês precisam entender que há, sim, coisas novas acontecendo, e vão precisar que participem, porque são riscos atuariais, é isso que ele está querendo dizer, né? No momento que ele traz a visão de um seguro para carros autônomos. Eu acho que alguém quer falar algo? Sim, a professora Vera Cruz. Uhum. Olá, professor Eric, boa tarde. Tudo bom, Vera? A Vera é colega demais. Aproveitar, né, para prestigiar os amigos. Ô, Eric, eu estava vendo a tua fala com relação à questão dessa ampliação da visão da atuária na parte pública, né? Sim. Feito pesquisa. Aí eu te pergunto, né, aproveitando o momento atual que está nessa questão do orçamento, tá? Dessas irregularidades, dessa falta de orçamento, tirar de um, colocar em outro. Aí, assim, eu vi, quando você estava falando, eu justamente, porque assim, eu gosto de assistir para poder dar ideia para os meninos pensarem, né, fazer TCC.
nessa Uhum. parte. Aí, assim, eu estava pensando, poxa, se você tem uma pessoa que estuda risco, será que não fez falta nessa equipe uma pessoa que tivesse essa visão do risco da execução do orçamento? Sem dúvida, Vera. Eu vou provar a você como faz falta. Aqui no final a gente vai ver um pouquinho, um pincelzinho do orçamento, né? Primeiro porque a política pública é feita para o povo. E em um olhar demográfico, né? Assim, a gente está tratando uma política que vai orçamentar, não é para o ano, né? É curto, médio e longo prazo. Então, a gente tem aspectos da própria demografia que vão ser volantes em tudo isso. Eu acho que, sem dúvida, a falta só prova que um orçamento com dificuldades para ser ajustado só prova que falta profissionais que lidam diretamente com esse risco, presentes naquela execução, naquela operação, né? Acho que o que você fala vai ficar mais latente no finalzinho aqui do minicurso, que é na parte até prática dele, porque a gente vai lidar direto com a lei orçamentária. Mas imaginar que na administração pública, se estamos assim, e numa esfera federal, aí eu queria agora eu vou devolver para você colocar um pouco da sua fala, aí avalie isso numa esfera estadual e municipal. O quanto que de recurso, como a gente sabe, o recurso público ele tem uma direção e para que ele volte é bem complicado, existe N dificuldades, políticas também. Quando um recurso é empenhado de forma errada, né, por falta de análise, como é que ele poderia ser reaproveitado? Então, existem tantas discussões e eu acho que isso está também muito mais presente no município e no estado. O que você acha disso, Vera? Que provocação, viu? Assim, e quando eu falo na disciplina, né, que eu falo, eu trabalho muito questão mais que você vê, não tem os cálculos atuariais, né, porque a gente pega o que os atuários fazem para dizer onde é que você contabiliza, praticamente Sim, eu faço isso. Mas essa quando eu estou falando provisão, com né? os alunos, aí eu digo, olha, um dos grandes problemas que nós temos é justamente a questão da gestão, certo? Porque, por exemplo, principalmente na municipal, a gente, quando faz pesquisa, a gente verifica justamente a questão que os atuários têm dificuldade de mostrar que falta, Uhum, vai faltar orçamento, né? Ou seja, vai faltar repasse dos gestores. Aí eu uhum. disse, olha, gente, agora imagina uma gestão que ela é volátil, porque um administrador, ele só vai passar lá 4 anos. Então, assim, Sem uma dúvida. coisa é você, por exemplo, eleger como prefeito o professor Eric, que ele entende Uhum. da questão Nossa, previdenciária, ele entende da questão atual, ele sabe que aquele dinheiro ali que está sendo gerado, está sendo guardado na Previdência, ele não pode ser mexido. Agora, imagine o pipoqueiro da universidade, que é super popular, todo mundo gosta dele, e coloca ele lá. Como é que você vai conseguir explicar para aquela pessoa que aquele dinheiro que ele está vendo lá, na questão só, eu estou falando só da Previdência, né? Da sim, Previdência, do RPPS do é um pessoal, excelente ele não exemplo. vai, ele não vai poder mexer. E como é que a gente vai fazer? Agora, por isso que, assim, a tendência sempre se complica nos municípios, justamente por causa disso, a rotatividade, né? E falta justamente uma. Ficou esse na gestão, então fica. Não é que assim que acontece. Então, assim, uma coisa é uma pessoa que realmente entende, outra coisa é um que ficou popular, todo mundo conhece e volta, pronto. Agora, conversa com ele, diz a ele, olha, esse dinheiro aqui você não pode mexer. Eu acho que o mecanismo ele poderia ser melhor elaborado, né? Essa questão orçamentária, principalmente. Perceba que acho que a ciência atual está devendo a sua participação em tudo isso, na minha opinião, sabe? No final do curso eu vou trazer essa conclusão. Acho que a gente deve, é dever nosso, cada vez mais tentar entrar nesses espaços, uma vez que o caminho não está preparado. A hora agora é de ser mais trator, sabe? Para quem quer entrar nessas áreas, né? Não tão tradicionais, porque senão a gente vai perceber cada vez mais situações ocorrendo, como é a que eu vou apresentar para vocês, e devido à presença, só a presença de um atuário poderia trazer um olhar diferente. Coisas que fora do Brasil existem, né? Então, já funcionam na prática. A professora Cristiana é uma das pioneiras aí no Rio Grande do Norte, quando trouxe todo um desenvolvimento no estudo dos RPPS. Eu participei na época de um projeto de pesquisa, mas que hoje ela evoluiu muito mais do que era aquilo. E, sem dúvida, ela faz palestras. Eu acho que eu não sei nem. Você consegue contabilizar quantas prefeituras você já foi, professora Cristina? Nossa, não sei, acho que a gente já fez contato com muitas, até porque a gente contata muitas vezes via associação
né, dos gestores, e aí, nossa, muitos mesmo, que bom, e não só no Rio Grande do Norte, né, em outros estados do Nordeste também, o que é maravilhoso, né, a gente tem feito um trabalho que eu acho que tem agregado bastante, né, mas eu queria aproveitar, falar aqui de uma questão de mudança de cultura, né, acho que tudo isso que você está falando, assim, tem algumas coisas aí que a gente tem que considerar, né, às vezes a gente tem coisas tão urgentes, tem incêndios agora para apagar, você não vai preocupar em como é que vai estar pintada a parede, você está apagando, na verdade, o incêndio da casa, mesmo você apaga o incêndio. E no Brasil a gente tem muito disso, né? Às vezes a gente tem situações, assim, tão urgentes que não dá tempo, às vezes, da gente olhar mais profundamente algumas outras situações. Mas não é o tempo inteiro que a gente tem essas urgências, né? E aí a gente pode, sim, programar e conseguir firmar uma cultura de planejamento no Brasil. Perfeito. Eu acho que tem, assim, tem mudado, mas tem ido ainda a passos muito lentos. Né? A gente já tem aí algumas mudanças na legislação, que eu acho que são avanços grandiosos, né? Trabalho mais com a RPPS, a gente tem visto, por exemplo, essa última portaria que surgiu, né, 464, pedindo aí um pouquinho mais, exigindo um pouquinho mais aí de organização, de planejamento, criando mais alguns requisitos, isso ajuda bastante, não é suficiente, mas já ajuda, né? E a gente tem aí, em outros aspectos também, um pouco mais de planejamento. Mas eu acho que falta mesmo a presença do atuário. Exemplo disso, né, no ano passado não, no ano atrasado, né, antes ainda da pandemia, eu tive uma participação numa reunião lá no... Qual o nome, gente? No TCU. Tribunal de Contas. Isso. Isso. Eu tive nessa reunião contigo. Eu acho que você não me viu, eu estava na turma lá embaixo, eu e Roberto. Ah, sim, teve aquela e teve uma outra também depois, que a gente teve uma outra reunião à parte, para a gente poder falar sobre planejamento. Né? Afinal de contas, para fazer fiscalização, para fazer política pública, para fazer um bocado de coisas no Brasil, a gente precisa de metodologias que nos permitam esse planejamento. E nós temos um corpo técnico que ainda não tem todo esse preparo. E aí que eu acho que entram os atuários. Né? A gente consegue olhar para o longo prazo e analisar cenários diferentes, analisar probabilidades diferentes. Tudo isso entra na nossa cabeça com uma facilidade que não é tão simples para outros profissionais. Então, a gente precisa utilizar isso, né? Às vezes a gente pensa que essas metodologias, elas são só para aqueles ramos tradicionais, mas está aí cheio de... Né? Você está falando exatamente isso. Aí está cheio de oportunidades para a gente aplicar essas metodologias e o Brasil precisa disso, efetivamente. Precisa do nosso conhecimento, a gente tem muito a contribuir. Isso pode ser feito quando você trabalha diretamente naquele órgão, quando você tem uma parceria com aquele órgão, pode ser feito por consultoria, pode ser feito por diversas formas. Né? Então, a gente precisa começar a fazer isso. Né? Eu acho que é interessante eu estava me lembrando desse momento, porque o que eles queriam era exatamente treinamento, para eles começarem a fazer, porque eles não sabiam nem por onde começar, eu achei muito interessante. Acabou que depois veio pandemia, veio outras coisas, e a gente acabou não conseguindo dar continuidade, mas espero que a gente retome logo que possível. Mas isso demonstra que existem algumas pessoas que têm essa preocupação. Não é todo mundo ainda, infelizmente. A gente, né? Quando a gente fala no meio político, então, o horizonte de tempo é um mandato, gente. Verdade. Né? No máximo a reeleição. Né? Mas a gente tem mudado a cultura, partindo aí para uma maior profissionalização do serviço público, das próprias atividades que a gente tem, né? Com o passar do tempo, as pessoas vão estudando e se formando cada vez mais, tendo mais consciência de tudo que está acontecendo e dessa necessidade de planejamento, que nós podemos contribuir muitíssimo com as nossas expressões e com a nossa capacidade de planejamento, sabe? Perfeito, é isso mesmo. Acho que o ponto central que a gente vai alcançar é a capacidade do atuário em termos de planejamento. A gente fala orçamento, uma das coisas, mas as demais atividades. Eu tenho um aluno orientando que a gente tem estudado a partir do modelo de teoria do risco, o orçamento voltado para... Ele é do Corpo de Bombeiros da Paraíba.
orçamento voltado para afogamento, para o risco de afogamento. Bacana. Então, assim, a gente tem várias aplicações, mas como você tem falado, né, o primeiro momento é tentar aproximar, né, expor as nossas ferramentas, expor as nossas metodologias, mas é desafio dos próximos atuários tentar cada vez mais levar essa bandeira, porque o nosso país precisa, sem sombra de dúvida. Lembrando aqui de uma outra projeção também que a gente fez com o Lenildo, um ex-aluno nosso, na monografia dele. Você lembra? A gente fez policial, um trabalho legal de projeção do gasto com o salário, né? Com a remuneração dos policiais no Rio Grande do Norte, de acordo com aquilo que já era traçado de plano de carreira, né, os valores dos salários e tudo, e aí considerando mortalidade, invalidez, considerando essas premissas atuariais todas. Gente, ficou super interessante, super bacana e totalmente aplicado à política pública, né? Nós precisamos fazer mais isso, nós podemos, nós temos essa possibilidade, né, e podemos fazer esse tipo de contribuição. E é interessante, principalmente, a gente pensar isso, assim, tem poucos estudos no Nordeste. Norte, então, menos ainda. Lá né? E Arlindo, nós temos aqui também participações internacionais, muito obrigada aí pela presença. Nós temos aí outras pessoas que mostram que em outros lugares também a gente não tem uma... Lá também falta, né? Não está tão consolidado. Falta em muitos lugares. A gente precisa estruturar tudo isso melhor. Eu acho que é o momento, né? As ciências atuariais têm crescido no Brasil, isso é notável, né? Se você olhar, eu tenho um olhar hoje há 10 anos atrás, quando eu era aluno, mas pegando vocês que já têm mais tempo, nossa, com certeza já vem muito mais evolução. O simpósio desse é prova disso, né? Quantidade de pessoas participando, coisas inéditas, né? Estão acontecendo, né? Então, eu acredito muito nas ciências atuariais, a gente se apaixona por ela e a gente quer colocar ela em tudo que a gente puder. Eu acho que meu olhar é esse. Eu tenho coordenado uma extensão, né, que é de disseminação e popularização de ciências atuariais na UFPB, e o próximo passo, né, tem sido muito bacana porque a gente tem trabalhado com um público de alunos que ainda vão entrar e tudo, mas no momento que a gente começa um contato com as instituições de ensino, os próprios professores não conhecem, as próprias coordenações não conhecem e acabam se admirando quando a gente acaba apresentando o arsenal, vou usar essa palavra porque eles falam bem assim, é um arsenal muito grande de possibilidade que o atuário tem. E aí o próximo passo, eu pretendo evoluir esse projeto, é realmente apresentar para o meio político, né, apresentar para aqueles que de fato vão definir algumas coisas na gestão que poderiam usufruir melhor do atuário, né, sem dúvida. E o demógrafo, com certeza, vai também entrando em conjunto, que estuda em conjunto riscos pessoais. Às vezes a gente utiliza, junto com a atuária, técnicas de demografia, técnicas de estatística, técnicas diferentes de acordo com a necessidade. Já te interrompi demais. Não, foi excelente. Vamos andar aqui então, um pouquinho mais, mas quem quiser, gente, vamos participar. A ideia é saber, quando vocês participam, eu vou saber que vocês estão entendendo o que eu gostaria. Então tá ótimo. Bom, a primeira situação, acho que a primeira mudança, e ela já tem passado por ela, já tem sido mais popular, as discussões com a reforma da Previdência, são as implicações demográficas, né, as mudanças demográficas e o que essas mudanças vão implicar em termos de gestão pública. A visão aqui do gráfico, né, o primeiro aqui que eu poderia olhar a ilustração, apresentando a população de idosos crescendo no Brasil, a população de 65 anos e mais, o percentual dessa população, a representatividade dessa população, em 3 medidas, né, aqui de projeção, com variáveis de baixa, alta e média, para que a gente possa entender 3 cenários, mas ambos os 3 não mudam a perspectiva. A perspectiva é de que há um crescimento do número de pessoas idosas no país, a proporção de pessoas idosas no país, tá? Aí, essa projeção, ela vai apresentar, em 2050, cerca de 24% da população brasileira de pessoas idosas, 65 anos ou mais, ou seja, 1 em cada 4 brasileiros, né, 25%, vão ter cerca de 65 anos. Quando você vai para fora do Brasil, você já vê que é uma realidade no meio europeu ou na América do Norte, né? Você já percebe que é essa realidade lá, quando você não vê, mal vê criança. Como eu vi a minha viagem
uma das viagens que eu fiz foi com minhas filhas gêmeas. Então, parecia que quando eu chegava em algum lugar, ver gêmeos era coisa rara de se ver. Enquanto na minha família tem vários casos de gêmeo. Eu sou gêmeo, né? E lá não, assim, a criança, o fato de ter crianças é muito, muito raro, e aí você percebe que as pessoas às vezes veem coisa diferente, né? Duas filhas, estranho. Bom, e aí, olhando esse cenário para o Brasil, o futuro do Brasil, o que isso pode desencadear, né? Uma população envelhecida, no caso no Brasil, com muito mais velocidade do que ocorreu em outros países. Quais são os desafios em termos de gestão pública, né? A gente sabe que a saúde pública vai ser super pressionada. Será que a questão por trás, né, do balcão aqui, da gestão desses impactos vai estar incorporando uma análise mais elaborada? Porque o orçamento ele é limitado no país, né? A gente vai ter uma mudança de estrutura etária, uma mudança de público para as ações públicas, né? Eu diria assim, uma mudança de serviço. Os serviços vão precisar ser repensados, o orçamento para esses serviços, tá? Então, a grosso modo, o que o atuário poderia cooperar com todo esse processo que o Brasil vai estar passando? As projeções da ONU, a expectativa de vida também está se elevando, né? Chegando a 70, 80 anos, a média, chega as mulheres com um pouco mais de expectativa de vida. E o que o atuário pode enxergar a partir disso? Acho que a Vera falou, né? O nosso olhar ele não pode ser apenas de um mandato político, né? O político, ele, como gestor, ele não pode apenas ter ações pensando naquele cenário. Aqui a gente está falando de 2050, e se a gente pensar como político, a gente não vai olhar nem está olhando para 2022, né? E eu acho que isso, como a Cristiane falou, é um aspecto que também tem que mudar na cultura do brasileiro, porque as ações que vão provocar remédios para o futuro, né, ou tentar uma situação melhor para o futuro, para a saúde pública, para a Previdência, como foi a reforma da Previdência, elas precisam ter, dentro do seu debate, a iniciativa de, primeiramente, transmitir esse conhecimento para a população, para que ela entenda que as ações que estão acontecendo são por mudanças que estão vindo, estão sendo necessárias e serão, se não ocorrerem, vão ter muito mais dificuldade lá na frente, as próximas gerações. Então, eu pensaria que é um mutualismo das próprias ações públicas. Agora, não com isso que estou dando um aval de que tudo está sendo bem feito e etc. A gente sabe que tem um contorno político por trás de tudo, ideologias e etc. Tá? Então, um dos riscos que a gente poderia, primeiramente, atentar, nesse caso do Brasil, mas é em todo mundo, é o risco de longevidade. E os atuários podem e sabem muito bem compreender esse risco de longevidade, porque está presente dentro dos ramos tradicionais, né? Eles podem, a partir desse entendimento da longevidade, incentivar os formuladores de políticas e considerar aí o impacto geracional. E acho que agora, a partir de agora, como eu tenho iniciado um processo da minha tese, a professora Cristiane falou que eu estou em doutoramento, né, em demografia, eu vou estudar de fato as relações intergeracionais, o que uma política pública pode provocar nas próximas gerações. Porque a gente gasta hoje pensando apenas no hoje, né? Não pode ter um orçamento público que pense apenas no hoje. O tempo ele vai andar e as consequências, no caso demográficas, vão pedir que a análise seja prévia, seja anterior, para que não seja, como a Cristiane mencionou, apagar fogo, né? Fogueiras. Imagina uma nação que já tivesse um preparo para eventos aí na proporção, eventos incertos de que ocorram na proporção que está sendo essa pandemia, né? Em termos de saúde, em termos econômicos, até mesmo as oportunidades de trabalho em via remoto. Me parece que a gente está muito mais numa adaptação do que deveria ser, na realidade, uma realidade que já deveria existir, né? No Brasil não tinha nem sequer uma legislação de trabalho remoto. Então, a gente está sendo necessariamente colocado contra a parede para evoluir nesse sentido.
E isso tudo está presente dentro do análise de longevidade, né? O olhar atuarial na compreensão disso, eu acho que é importante, né? E o mais interessante é que não é algo simples de se analisar. Então, a gente vai ver aqui uma lei orçamentária que vai se preocupar com esse risco de longevidade, mas não está tão certa nas suas formas de captar esse risco. E nós, como atuários, podemos ter um senso mais crítico, porque já é de nosso cunho, né? Já é de nossa prática. Então, a gente pode, sim, bater um olho em algo e dizer, não, aqui está um pouco a desejar o modelo poderia ser muito mais robusto e aprimorar o orçamento público, tá? Então, a complexidade e a falta da compreensão do público sobre o sistema atual vai significar que as pessoas não estão bem preparadas para um custo potencial para um futuro, até mesmo a questão individual de cada um, né? Pensar que você vai viver mais tempo do que as gerações passadas, né? Você se preparar para essa longevidade, aí entra as previdências, né? O avanço das previdências privadas. A gente tem na UFB a gente tem um projeto para também desenvolver o conhecimento acerca da previdência privada, para que se torne cultural, que é cada vez mais levar elementos para que a sociedade se prepare para tudo isso que está acontecendo, que existe, a gente sabe, mas que falta muito preparação, falta muito conhecimento, tá? E aí eu estou trazendo agora, só a título de despertar um interesse, né, para os atuários que quiserem uma percepção mais da administração pública, a participação do atuário naquilo que não seria tão tradicional, né? Eu tenho 3 exemplos, um deles a gente vai abrir um pouco mais, tá? Aqui os 2 últimos, né? Mas existe um gabinete de atuário-chefe na Administração de Segurança Social dos Estados Unidos. Nesse caso, como é que ele funciona na prática, né? É basicamente como um ministério, tá? Então, dentro desse ministério vai existir um atuário que vai comandar aí a questão da Seguridade Social. No Brasil existe, sim, algo paralelamente semelhante, né? Existe, sim, colegas até nossos que participam, que são atuários nos órgãos fiscalizadores, tá? E regulamentadores. Agora, no caso do Reino Unido, que é o GAD, né, GAD, o Departamento de Atuário do Governo, ele já é bem mais amplo. Ele serve com um cunho muito mais aplicado a esferas não tão tradicionais das ciências atuariais. Ele foge desse ramo de seguro e não é que ele fuja, né? Ele está além, né? Ele está participando, logicamente, do ramo de seguro e previdência, mas ele também vai servir a, principalmente, políticas públicas, porque o olhar do atuário a médio e longo prazo que é necessário para essas políticas públicas. O terceiro exemplo é o atuário do governo australiano, que é interessante. Aqui no Brasil a gente está começando a tentar fechar até tema aqui do simpósio LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, enquanto que lá na Austrália já existe o risco cibernético, já é algo aprimorado no próprio governo, a partir desse gabinete de atuário do governo australiano. Então é meio que a gente anda um pouco aquém do tempo, né? Acho que é como a professora Cristiane definiu muito bem, vivendo, apagando incêndio. Uma hora a importância do atuário está vindo cada vez mais à tona, né? Sem sombra de dúvida. Não é o ideal é que fosse anteriormente para que as ações já tivessem sido elaboradas, mas o risco está cada vez mais presente e aí acho que, bom, digamos que está sendo impulsionado as ciências atuariais no Brasil, talvez até mesmo devido a isso. Apresentando resultados negativos diante da ocorrência do risco, que poderia ser muito melhor mitigado se houvesse um estudo por trás, um estudo técnico que daria suporte a isso. Bom, falar um pouquinho sobre o atuário do governo, né, no Reino Unido, né, foi onde eu me surpreendi na minha viagem. Poxa, conversando com algumas pessoas, existe o que é a grande pergunta aqui no Brasil é o que é ciências atuariais. E eu quis fazer a mesma pergunta para os britânicos e, nossa, é totalmente diferente a definição e a participação do atuário na sociedade, né? Aqui eu tenho o que é o atuário do governo, é um funcionário do Reino Unido que vai trabalhar nesse departamento.
A principal tarefa do GED é aconselhar em situações complexas relativas a riscos e incertezas de longo prazo. E aí ele vai perfazer isso através de avaliações atuariais, focado em planos de previdência, reservas, seguros, garantia de qualidade de modelos financeiros. São promovidas diversas consultorias que estão além do Reino Unido, até serve para o BIRD, né, o Banco Internacional. Vão ter vários tipos de serviços no desenvolvimento de políticas, modelagem ad hoc e revisão por pares, ou seja, é uma discussão por atuários de políticas públicas, questões orçamentárias, questões focadas no desenvolvimento dessas políticas. Aí eu tenho aqui a afirmativa do atual atuário, está até no site deles, gente, é muito fácil. Os atuários têm habilidades analíticas que ajudam os tomadores de decisão a levar em consideração o risco e a incerteza. Nossa missão é melhorar a administração das finanças do setor público, apoiando a tomada de decisão eficaz e relatórios financeiros robustos por meio de análise atuarial, modelagem e consultoria. Essa é a afirmativa dele. Então, a partir desse discurso, a gente já consegue, pelo menos, ver que é, no mínimo, bem aceito uma opinião técnica de um atuário acerca das finanças públicas em termos de risco de longevidade, né? Aí, então, o GED vai trabalhar com risco de incertezas financeiras no Reino Unido, e aí eles evoluíram, logicamente. Os desafios que fizeram com que eles evoluíssem vão incluir mudanças climáticas, então existem, dentro dos estudos que eles elaboram para as políticas públicas, a mudança climática está bem incorporada, assim como também na Austrália, tem muito disso. Acho que cada vez mais eu tenho me despertado para esse lado. Acho que quem vai se lembrar de uma conversa que a gente teve foi a Vera, né, Vera? Você falou onde a gente poderia colocar um pouco mais sobre risco ambiental, né? Onde o atuário pode ter mais participação nessa mudança que está havendo no mundo em termos do clima. Você lembra, Vera, Isso, disso? porque, lembro sim, até porque, assim, está havendo crescimento muito, né, com relação à questão de pesquisas nesse segmento, e eu acho que tem um campo bem vasto para o atuário trabalhar nesse sentido, muito Sem mesmo. dúvida. Acho que a gente acaba. Aprendi isso com um dos meus orientadores. É quando você tem uma ideia, coloca na gaveta, que se você não puder executar ela agora, ou você vai poder impulsionar alguém, ou você lá na frente vai poder repensar isso. Sem dúvida, é uma das ideias que a gente pode pensar acerca das mudanças climáticas, o que o atuário pode evoluir de tudo isso. E dentro de uma das orientações, que foi aquele aluno do Corpo de Bombeiros, a gente encontrou vários artigos com modelos atuariais para previsão de incêndio. Nossa, você conseguiu utilizar modelos de teoria do risco, nesse caso é o ramo não vida, né? Mas não apenas para a visão da precificação em seguro, né? Para o mercado segurador, mas para a política pública, para a previsibilidade das ações para combater incêndios florestais, por exemplo. Nossa, foi incrível a leitura e aí, com certeza, é uma das coisas que está na gaveta. Eu já coloquei em xeque esse aluno, já que ele trabalha diretamente com o Corpo de Bombeiros e seria a repartição, né? E ele já topou, ele só está esperando terminar o curso. Não existe um departamento de inteligência a esse nível dentro do Corpo de Bombeiros, pelo menos do estado da Paraíba. E o grande desafio com ele é fazer com que a gestão consiga enxergar uma oportunidade e, quem sabe, preparar ele como um profissional que pode estar desenvolvendo esse tipo de estudo lá dentro. Seria maravilhoso, quem sabe, né? É uma das coisas que eu tento e vou tentar cada vez mais. Bom, eles têm dois pontos, né, que é bem tratado. Sim, uma das outras desafios que estimula, né, a incerteza a partir do Brexit, rompimento, né, do Reino Unido com a União Europeia, e aí diversos estudos sobre o impacto desse rompimento são elaborados pelo Guedes. Envelhecimento demográfico, como a gente trouxe, né, o risco da longevidade e do aumento do número de idosos na população. Também eles trazem apoio para as políticas públicas focadas nisso, né? E aí eles trazem dois pilares que são bem fáceis de você acessar as informações a partir do site deles. Está no final, está na referência, que tiver interesse, que é a mutualização dos riscos, ou seja, no setor público, muitas áreas nas quais se esperam que tenha um passivo financeiro ao longo do ano,
possa ter um detalhamento melhor desse passivo, né? Um detalhamento acerca daquilo que é incerto nesse passivo em termos de política pública. Como eu falei, né, a gente vai ver uma das políticas que vão ter um passivo que eu diria que é um passivo atuarial, que vai estar lidando diretamente com os idosos a partir de 65 anos, que é o BPC, o benefício entregue a esses idosos. Então, é um passivo atuarial, um valor, a gente teria atrelado ao seu estudo, pelo menos se espera que tenha, um valor atuarial do benefício futuro, né, aquilo que a gente conhece como VABF, nos cálculos de previdenciários, mas eu vou apresentar a vocês um modelo que não tem essa análise nisso. Um fluxo atuarial, não tem uma projeção atuarial de gastos. Então, é complicado porque você percebe que era necessário, e aí apresenta diversas dificuldades por não estar sendo tão robusta as análises, tá? Então, inclusive, o departamento deles vai fazer o trabalho de assessorar, né, o estudo para melhores ações em virtude desse risco, né, mitigar o risco, perceber esse risco e, a partir disso, gerenciar, né? E um outro ponto é o desastre natural, os desastres naturais, que, no caso do Brasil, a gente tem pouco, né? Assim, eu acho que é por isso que é pouco desenvolvido, mas culturalmente a gente não entende certos fatores como um desastre natural. Por exemplo, a seca, a escassez é um desastre natural. E ela provoca diversos fatores, principalmente a gente aqui no Nordeste. O que poderia estar sendo as políticas públicas focadas nessas áreas de vulnerabilidade a esse risco, o que poderia estar sendo promovido dentro disso a partir de um conhecimento atuarial. São indagações, são provocações. Quem sabe disso, você que é aluno, que tem interesse pelo tema, não possa aproveitar alunos da UFRN que estão no departamento que já lidar diretamente com estudos com essas áreas, né? Eu participei de alguns deles. Quem sabe você não pode chegar e tentar desenvolver algo dentro da tua área que pode, sim, contribuir numa política pública focada no semiárido, que são as regiões que mais sofrem com seca no país, né? Eric, posso só aproveitar a tua fala, rapidinho? Sim. Porque você estava falando, né, dessas possibilidades de campos. Eu estava avaliando um trabalho de um evento nacional, onde os autores eles estavam analisando a viabilidade de uma proposta de lei que está rolando no Congresso. Então, você veja que a que ponto chega o trabalho que pode ser desenvolvido pelo atuário. Ele estava verificando, mostrou os cálculos atuarialmente, se havia viabilidade da aplicação daquele tipo de lei aqui no Brasil. Aí você veja como o campo pode ser amplo, até de coisas que ainda podem se transformar em lei, não estejam em aplicação, eles Eu podem diria que é ver o melhor de tudo, né? Seria o Pois melhor é, cenário, né? O melhor cenário. Antes que uma lei fosse aplicada, ver as consequências, né? Ver até se ela está bem elaborada em virtude do objetivo, né? perfeito, perfeito. É o melhor cenário. E aí o que o Guedes lá no Reino Unido faz é exatamente isso. Todo o estudo deles é como consultoria, suporte para a percepção do risco e o que pode ou não ser melhorado nas propostas que eles vão construir as políticas públicas, né? E aí, dentro do risco de desastre, o que é que eles trabalham em si, resumindo, logicamente, com o financiamento para esse risco. Uma captação, não seria uma provisão, né, diríamos assim, não seria um seguro, mas seria uma provisão para esse risco. E aí eles desenvolvem a partir da ocorrência de determinados eventos, né? O Reino Unido ele não se resume apenas à Inglaterra, né? Tem as outras áreas que sofrem ou não com alguns eventos de desastre natural. Então eles provocam o provisionamento a partir de um estudo para que ele possa ser financiado, administrado aí, caso ocorra um desastre natural, que na grande maioria das vezes é quase que inevitável, né? Um furacão, etc. Então, já fazem estudos para que seja já provisionado um financiamento para isso. E aí os especialistas desenvolvem ferramentas, modelagem, tanto ajuda ao desenvolvimento de política pública no Reino Unido, quanto ao Banco Mundial. Então, são parcerias que eles têm, né? Então, nossa, a gente está um pouco distante disso. Talvez a gente possa ter como um exemplo, né? Um departamento com tantas ações dentro da administração pública.
E aí, pensando ainda, trazer um pouquinho mais o cenário brasileiro, mas acho que um passo a passo que está presente nas atuações do Guedes é o apoio atuarial no desenvolvimento das políticas públicas para melhorar a resiliência e reduzir a vulnerabilidade ao clima e o desastre de riscos, o risco de desastres naturais, né? Qualquer política e medida deve aí, em si, essa é a premissa deles, né? Ser informada por avaliação atuarial. Então, qualquer medida de política pública nessas ações de vulnerabilidade ao risco de desastres de clima tem que ter uma avaliação atuarial baseada em risco de clima e desastre, ou seja, porque é um evento incerto de ocorrência e tem possivelmente uma sazonalidade no seu acontecimento, então tem que haver um estudo, uma avaliação atuarial. Olha só a evolução que se tem já, né? Que vai conduzir com isso as ações públicas para uma tentativa de mitigar o risco, né? Por exemplo, a alocação de residências de área de maior risco, etc. Aqui, como a professora Cristiana, eu vou voltar a algumas falas porque são importantes. Aqui a gente apaga incêndio, né? A gente percebe regiões de risco que falta uma ação, talvez, ou já se tenha, mas não tão efetiva, para se evitar residências e etc. Né? Próximo passo para eles é avaliar de forma abrangente o custo econômico, ambiental e social dos recursos para o enfrentamento dos desastres naturais e mudanças climáticas. Integrar a consideração do clima e risco de desastre dentro da construção do código para o uso da terra, então tem definições, eles já aprimoraram em formato de lei, diria assim, né? Incluir monitoramento contínuo da eficácia das políticas e medidas para melhoramento da resiliência e redução do risco. Então, são só alguns pontos para que a gente possa enxergar as ações que já existem, o caminho que já são feitos e, quem sabe, a gente poder pensar dessa forma. Mas, trazendo aqui, pode falar, quem quiser trazer. Eu ia falar aqui nós temos aqui alguns comentários, eu acho que já poderia... Pode ficar à vontade, fica ótimo. Tem aqui, o Arthur está comentando, né? As pessoas estão vivendo mais e tendo menos filhos, isso contribui para que haja um grande déficit na previdência social. Por isso a importância da previdência complementar. E talvez você possa complementar aí com alguma coisa. Se tiver algum outro comentário também, já. Sim. Hudson, como pensar a transição demográfica em termos de política pública no contexto de medidas econômicas de austeridade fiscal e perca de tecido produtivo que afetam principalmente o mercado de trabalho? É uma questão importante aqui também a ser comentada. E a Clara está dizendo, devemos cada vez mais nós faz presente na área de administração pública, nos fazer presentes na área de administração pública aqui no Brasil, com o intuito de ajudar nesse planejamento estratégico, na gestão financeira e nas políticas públicas. Você está dizendo, né, Eric, bastante a respeito de questões climáticas, alguns outros riscos que nem sempre a gente pensa. Muitas vezes a gente para mesmo nesses riscos demográficos, que já são muitos, né? Exato. E existem fatores outros que afetam esses riscos demográficos, né? Até agora a gente está vivendo uma pandemia que afeta a distribuição da população, a população economicamente ativa, né? A economia, porque afeta essa população, e tudo está muito interligado. Né? As questões climáticas afetam também a população, então, a demografia, ela transpassa muitas dessas questões, mas ela não é a única. Né? Tem outras coisas aí que a gente precisa pensar, que a gente precisa colocar também, só deixando aí para você aproveitar o gancho e comentar mais um pouco. Perfeito. Eu acho que o primeiro comentário acho que foi o Arthur, né, sobre a questão da transição demográfica e mais voltada à previdência, né? A gente tem dentro da cultura do brasileiro a previdência como algo, como é que eu poderia dizer, que vai precisar evoluir no seu entendimento. Países como o Reino Unido, eles já trabalham o conhecimento dos planos de contribuição definida, né, fugindo muito mais da característica de benefício definido. Então, vem aí, nessas mudanças, a necessidade que a gente explore mais esse conhecimento, se torne mais disseminado acerca da previdência complementar, né, que seria os planos de contribuição definida para trazer muito mais segurança para cada indivíduo, logicamente, após sua fase laboral.
eu acho que o que a Clara fala é bem algo conclusivo do que a gente está apresentando aqui, é necessário. Eu diria que eu não gostaria de apresentar algo como um tom crítico, no ponto negativo, tá tudo errado. Não, é um esforço, sem sombra de dúvida, há pessoas envolvidas nas metodologias, há esforço, só quero apontar que eu imagino que o atuário, ele tem sim um momento que ele pode contribuir um pouco mais, quem sabe evoluir essas metodologias, né? E a austeridade fiscal, né, citada, eu não me recordo quem foi o colega que citou, né? Acho que o pensar a longo prazo em tudo isso, pensar as políticas públicas e os efeitos, o Hudson, né? Os efeitos intergeracionais, é entender que muitas vezes aquilo que é plantado como um recurso público hoje vai desencadear em ganhos futuros. Eu acho que isso também pega um pouco do momento cultural nosso, né? A gente quer muitas as coisas imediatistas e nós, como atuários, a gente vê o tempo com uma reta um pouco mais alongada do que os que acabam não tendo o conhecimento atuarial, né? A gente entende que algumas mudanças, elas ocorrem com o tempo. Por exemplo, a percepção dos juros, né? O quanto que isso vai ter poder ao longo do tempo. Então, acho que as ações sendo melhor elaboradas vão provocar, eu não diria uma economia que vai ser percebida hoje no recurso público, mas sim um ganho futuro muito maior, muito mais ampliado pelas ações que podem anteceder as necessidades, né? Eu trouxe agora um exemplo de um provisionamento que existe no Reino Unido para financiar aqueles que sofrerem a partir do risco de desastre natural. Então, coisas que a gente não faz, com certeza não existe. Falando em desastres, o Webster fez um lembrete aqui e acho que ele lança também um desafio aí na resposta. Uhum. No caso de Minas Gerais, como podemos aproveitar o risco atuarial para a indústria de mineração? E a gente lembra aí também desses desastres que aconteceram recentemente em Minas Gerais, né? Olha, você vê, né? Você percebe que eu acho que o que estava muito mais envolto é a falta da análise do impacto do risco, né? A falta da análise de severidade. Pessoas residindo em zonas de alto risco. Talvez, eu acho que remediar o problema agora é muito mais dar uma solução para um problema que não deveria nem ter acontecido, né? Em termos Com certeza. Mas a gente tem aí a probabilidade e o valor financeiro. Nossa. A gente associa as duas coisas em cálculos atuariais. Aí eu perguntaria, né? Não é um risco atuarial? Acho que quando a gente foge do ramo tradicional, não, eu só posso olhar como atuário para a Previdência, só posso olhar para um seguro patrimonial. Aí a gente deixa de perceber esse risco atuarial, onde ele de fato também pode existir. Acho que é isso, né? E é claro que alguns riscos a gente tem, na verdade, que mitigar e não conviver com eles, né? Esse risco, por exemplo, né, considerando vidas, considerando o tamanho do desastre, ele deveria ser mitigado. Mas existe um outro conjunto aí de riscos que a gente vê assim, que existem e que não vão ser mitigados e tudo mais, e que a gente pode sim fazer cálculos atuariais a partir de toda essa situação, né? Se a gente tem probabilidade de ocorrência e valor financeiro associado, a gente faz cálculos atuariais. Isso. Perfeito. Por exemplo, Cris, eu estou agora iniciando, lógico, algumas limitações, né? A estudar a política criminal atuarial, que seria uma das aplicações de modelo atuarial no âmbito judiciário penal, né? Seria definição de probabilidade de reincidência criminal e o impacto econômico, não só econômico, mas econômico seria uma das medidas que a reincidência pode provocar. Existiria aí, por exemplo, modelos americanos que está incorporado dentro da própria lei penal, modelos atuariais para que o juiz possa definir ou não a liberdade provisória. Enquanto que hoje no cenário nacional é uma lei que define que 1/3 da pena, depender de alguns aspectos, o indivíduo já pode obter liberdade condicional. Não se tem um estudo se ele tem chances ou não de reincidência, né? Por exemplo, um crime sexual. E aí é apagar um fogo que já foi aceso, né? Enquanto poderia ter sido evitado. Então, são instrumentos que a gente pode entrar como atuários e, quem sabe, promover uma mudança em tudo isso, né? Um paradigma que pode ser quebrado, espero que sim, né? Espero que atuários aí promissores venham surgir
um pouco fora da tradicionalidade, sem dúvida. Sim, nesse sentido, a Edna também comenta, usar o gerenciamento de risco na tomada de decisão em termos de gestão pública, certamente teríamos recursos melhor aplicados. Perfeito. Isso é. Perfeito. E melhores resultados, sem sombra de dúvida. Isso aí. Então, assim, gente, trazendo aqui para a gente poder chegar já na parte prática, como é que poderia se desenvolver, né? Eu trago algo muito simples, acho que a visão precisa ser simples e depois elaborada, mas ela nasce de algo mais simples, que o atuário tem, sem sombra de dúvida, um olhar mais refinado para o risco, né? Um problema de política pública, o atuário vai sim vai concentrar suas ações, sua abordagem naquilo que diz respeito ao risco. Então, não é apenas ele que vai elaborar uma política pública, ele vai ter um elemento de suporte, de análise, de avaliação, né? E aí, as perguntas eu acho que são centrais. Como é que eu identifico aonde o atuário pode atuar, né? Parece até ser redundante. Aonde ele pode ter presença nos estudos de política pública, né? Primeiro, saber quais são os riscos envolvidos naquelas ações. Quem corre o risco, né? Quem deve assumir o risco? Quem são os players, né? Quais são os riscos? Quem corre esse risco? Quem deve assumir? Existem meios que possam ser mitigados esse risco, como foi falar do exemplo de Minas, né? Será que a própria permanência daquela população naquela região foi a falta de uma análise de risco? Estou indagando, não tenho conhecimento acerca, mas pelo menos se desconfia, né? Como podemos garantir que os riscos sejam assumidos de forma mais adequada? Aí entra, acho que aqui a parte crítica da questão. Talvez já existam modelos menos arrojados, que analisam o risco, que não captaram bem, né, toda a amplitude e a complexidade envolvida, e aí acho que eu posso garantir algo melhor, né? Eu posso produzir algo que vai assumir de forma mais adequada a leitura desse risco. Então, acho que o atuário ele vai sim poder, sem sombra de dúvida, promover tudo isso, né? Então, olhar para problemas e gerar soluções, acho que é isso. E aí, há algumas perguntas, até respondendo elas mesmas, mas para que a gente possa refletir como profissão, né? Quais seriam os benefícios na administração pública que promovem a atuação do atuário? Benefício público permitir que o atuário contribua com as habilidades e conhecimentos para ajudar a resolver problemas de política enfrentados pelas empresas, por comunidade, pela gestão governamental, né? Percepções atuariais, sem sombra de dúvida, acho que um dos problemas que não existe no Reino Unido é saber o que o atuário faz, né? A profissão vai poder fornecer percepções únicas para auxiliar o desenvolvimento de políticas públicas. Então, seríamos muito mais participativos, diria dessa forma, né? E aí, considerando algumas questões, eu diria que já num ambiente mais evoluído, como o Reino Unido, da presença na administração pública, eles já passam por alguns problemas lá, né? Diria, não problemas, já passaram por algumas etapas, né? Resumindo em duas perguntas, a necessidade de desenvolver padrões de práticas atuariais em funções não tradicionais, aí já são indagações de um ambiente onde já se tem a prática atuarial em funções não tradicionais. A gente sabe que existem vários esforços, né, dos nossos representantes do IBA para trazer práticas, né, os comitês que vão definir as boas práticas da atuária nos ramos tradicionais, mas será que seria necessário para ramos não tradicionais? Aí tem duas respostas que eu encontro até no conteúdo deles. Deve-se considerar se os padrões prejudicariam ou ajudariam a profissão e as oportunidades de trabalho para atuários credenciados. Será que existia um padrão um pouco mais rígido a ser seguido, iria beneficiar, né, a participação em áreas não tão tradicionais? Ou padrões de práticas em uma área particular são mais facilmente desenvolvidos com certo nível de experiência? E eu acho que é isso que precisa ter, uma certa experiência para que se possa desenvolver um padrão que vai estar cobrindo as ações dentro de funções não tradicionais, né? E aí são perguntas que eles também têm, né? Quem deve ser reconhecido como atuário? Aqueles que fazem o trabalho atuarial, mas são apenas credenciados. Por que se fala muito disso, né? A credencial, ela vai credenciar o atuário a desenvolver atividades no ramos tradicionais da atuária, né?
Um atuário no ramo não tradicional, ele não teria o suporte de uma credencial, a credencial não daria a ele característica, mas eu acho que, pelo contrário, eu acho que uma credencial, sem sombra de dúvida, demonstraria a capacidade que o atuário tem, porque a gente está falando de olhar para metodologias que já foram elaboradas e melhoradas ao longo das nossas ações nos ramos tradicionais e utilizá-las em ramos não tradicionais, identificar oportunidades para utilizar essas ferramentas. Então, nada melhor do que um atuário que vai desenvolver suas experiências, sua prática, e a credencial vai colocar ele nesse patamar para que ele possa desenvolver ações não tradicionais. Eu acho que isso é um momento que a gente pode até viver em alguma fase, né? Cada vez mais se crescendo a participação do atuário em funções não tradicionais, vão haver essas discussões, sem sombra de dúvida. E aí, gente, eu acho que se tiver mais um comentário, eu acho que a gente vai falar um pouquinho agora mais na parte de orçamento público para gerar a prática, tá? Como é que se formata, né, a visão do atuário no orçamento público? Por que os atuários são essenciais para o governo? E aí uma ideia simplificada é que os atuários ajudam o governo a gastar com sabedoria e economizar dinheiro. E aí eu acho que voltar lá o que a professora Vera falou, né? Talvez a gente teria menos dificuldade no fechamento de um orçamento, mais responsabilidade nessa distribuição do capital público, né? Então, usar técnicas estatísticas e habilidade matemática para avaliar a probabilidade de eventos e consequências financeiras. É isso que o atuário tem em si para lidar, para contribuir nas políticas públicas e agora na questão orçamentária, no planejamento. Eu acredito que aqui teria muitas oportunidades para o atuário nesse aspecto do planejamento, definições do orçamento público. Então, o que é o instrumento do orçamento público, né? De certa forma, ele vai reunir, então, as receitas estimadas para um período de 1 ano ou mais, né? E detalhar as despesas, né? Então, vai ser um detalhamento, né? Que a gente diria uma organização de gastos, né? Eu tenho receitas que eu vou estimar, eu tenho despesas que eu também espero que elas aconteçam. Olha como tem uma característica atuarial. Concordam comigo? Queria ver alguém comentar algo. Será que o orçamento público tem uma característica que a gente pode dizer, não, aqui sim, sem sombra de dúvida, eu tenho que ter um olhar atuarial para, quem sabe, melhorar a posição dos orçamentos. Desde que eles, como eles trabalham, elaboram receitas estimadas e despesas esperadas, sem sombra de dúvida. As receitas se parecem muito com aquilo que a gente vê como provisionamento no âmbito do seguro, né? Eric? Sim. Então, aqui no GDF, eu estou atuando num grupo quanto à construção da PLDO. Então, tem Ótimo. isso, as estimativas de receita, você tem para trabalhar no anexo da LRF também, que você tem que trazer as receitas e despesas previdenciárias do governo como um todo. Então, mesmo sendo de obrigação da Secretaria de Economia, eles fazem a exigência junto ao órgão o órgão aqui, o IPREV, quanto a isso, entendeu? Então, ajudando eles lá. Perfeito, então, olha, você trouxe, no caso previdenciário, né? É um exemplo muito simples da gente entender, né? A receita, no caso o passivo principalmente, né? Quanto que se espera gastar em termos previdenciários, né? Então, é um suporte que tem que se ter, né? Eu não consigo enxergar quem é que mencionou agora, quem falou? A Clara. Foi a Clara, né? Pronto, então, assim, é algo super necessário. Agora, eu poderia pensar, ampliar, né? Trazer, esse é o meu desafio, tá, Clara? É jogar para uma área não tradicional, né? Digamos que a gente estivesse pensando numa despesa educacional. Será que a gente não teria que enxergar a necessidade desse passivo de educação, uma vez que a gente está passando por uma transição demográfica, né? A gente está passando por uma mudança onde vai se ter menos pessoas
provavelmente. Então, a gente tem que enxergar mais ou menos isso. Eu diria menos pessoas na base, mas eu posso ter mais pessoas no nível superior. Talvez olhar dessa maneira é necessário, né? Pode falar, Zília. A Vera tinha comentado dessa questão do atuário e o seu impacto quando você vê as leis sendo propostas. Então, a gente também está numa situação semelhante quanto a um projeto de lei e seu impacto. Então, assim, como é que a gente vai renovar? Qual é esse impacto? O que é que ele vai trazer de informação? O que é que ele vai onerar ou desonerar em futuras receitas, entendeu? Entendi. Perfeito. Esse é a centralidade da ação do atuário, né? Tentar perceber, e a partir de avaliações atuariais, sem sombra de dúvida, para poder subsidiar essas decisões políticas de propostas de lei, né? Orçamentária, no caso. Só passando um pouco a mais, a gente vai ter aqui uma definição as divisões, né? A lei orçamentária vai estar presente a PPA, que é a lei do plano plurianual, em seguida a lei de diretriz orçamentária, PPA seria uma visão mais estratégica, a definição de objetivos e metas para a administração pública, a LDO, lei de diretriz orçamentárias, vão ser definidas metas e prioridades para um determinado período de tempo que vai ser, né, executado dentro da lei da LOA, né, a lei orçamentária, lei orçamentária anual, que vai estar existindo nessa interação daquilo que se estabeleceu como esperado e as despesas a se executarem, né, dentro desse período de um ano. E aí a gente tem essa visão, né, dentro do orçamento público, o que pode existir, né? Pode existir erros no momento da criação desse orçamento, uma vez que a gente está lidando com estimativas. Então, eu tenho tanto uma estimativa de receita quanto uma estimativa de despesa. Então, eu posso ter a presença de uma subestimação ou uma superestimação de receita e despesa pública, o que poderia, necessariamente, dentro de um ano, ter suas correções, mas quando a gente fala de uma lei um pouco mais alongada, né, uma plurianual, com vários períodos, com programas que vão ocorrer em diversos anos, não apenas naquele ano, é preciso ter muito cuidado nessas estimativas para que não se provoque um orçamento desconfigurado da realidade, né? E aí eu trago para vocês, por exemplo, uma avaliação financeira atuarial dos benefícios de assistência, os benefícios assistenciais da LOAS, né? Lei Orgânica de Assistência Social. É preciso, né, anualmente, preparar o projeto de lei de diretriz orçamentária, PO, como a Clara até mencionou, para cada ano, né, em 2021, deixa eu colocar aqui para vocês, mas até eu posso enviar depois em anexo, a avaliação atuarial, veja só, uma avaliação financeira e atuarial do benefício de prestação continuada da assistência social e da renda mensal vitalícia, que é um benefício que já está em extinção, mas ainda existe. Então, esses dois benefícios, eles têm uma previsão dentro da lei orgânica, dentro da LOAS, né? E aí, em si, eles corroboram para que seja elaborado a LDO, eles estão dentro da elaboração da LDO. Então, o que essa avaliação financeira e atuarial apresenta? Ela vai apresentar projeções de gastos com despesas em virtude desses benefícios. O BPC e o RMV. O BPC ele é uma renda de um salário mínimo para a pessoa idosa com 65 anos ou mais, e, nesse caso, também para pessoas com determinadas deficiências de qualquer idade que venha gerar ela garantia desse benefício, tá? E a renda, nesse caso, a obtenção do benefício é em virtude da renda familiar per capita, ela precisa ser inferior a um quarto salário mínimo, e tem algumas alterações de lei que aumentam ou diminuem essas regras, né? Isso está muito mais focado num cenário mais político, tá? E um segundo benefício, que é um benefício que já entrou em extinção desde 96, ou seja, é uma coorte aqui de beneficiários que não tem mais pessoas entrando, tá? Só pessoas agora extinguindo a coorte. Ela seria um benefício para pessoas com 70 anos ou mais, e pessoas com invalidez,
teriam direito a recebimento a esse benefício, desde que também tenham uma renda per capita que se enquadre no BPC, tá? Então, o que acontece? Nessa avaliação atuarial, eles necessariamente eles aplicam metodologias que vão definir o passivo, né? Eles vão trazer uma projeção do passivo para 3 anos, né? Como pede a lei orçamentária. E, nesse caso, eu tentei, quando eu estudando, procurando, né, pesquisando, encontrei esse desafio aqui, existe uma avaliação, eu fiquei, poxa, existe uma avaliação financeira atuarial para o benefício de BPC, era o meu interesse de pesquisa. E aí, então, eu quis entender essa avaliação atuarial do BPC. A metodologia que é utilizada dentro da avaliação atuarial, ela já é historicamente utilizada. Então, eles mesmos falam, historicamente, o método matemático da projeção, métodos físicas, né, que é o número de beneficiários de curto prazo, no máximo para 3 anos, adotado pelo Ministério da Cidadania, é o seguinte. Então, eles apresentam a sua metodologia, e eu diria que quando nós olharmos a metodologia, talvez a gente possa colocar algumas análises acerca do método, né, algumas avaliações acerca do método. Eu queria até que agora vocês comigo olhassem o método e pensassem o que poderia ser melhorado, ou se não, se a estimativa já está muito boa, né? Então, necessariamente, eles calculam a taxa média de crescimento por 12 meses, né? E esses 12 meses, eles sofrem sempre atualização, são os 12 meses anteriores, então eles fazem uma projeção mensal e depois fazem a soma dos 12 meses para estabelecer as projeções anuais, tá? Então, eu teria aqui uma taxa de média de crescimento, então ela pode ser positiva ou negativa. A metodologia, ela vai entender que o número de pessoas que vão entrar, o ritmo de pessoas que estão entrando em BPC vai seguir o ritmo dos últimos 12 meses, o ritmo da média dos últimos 12 meses de crescimento. Aí eu já olharia, eu coloquei aqui um balãozinho, né? Essa metodologia vai considerar o efeito do envelhecimento populacional e a probabilidade de morte dos beneficiários, porque são decrementos. O decremento é que o indivíduo pode morrer. Será que nesse método está sendo incorporado a probabilidade de morte dos indivíduos? E uma outra visão é que há um risco com a longevidade, ou seja, o envelhecimento populacional está sendo auferido nessa metodologia. Em seguida, a partir do número de beneficiários correspondente do último mês, aplica-se a correção por essa taxa que é calculada, que é utilizada, né? E aí, a partir desse número de metafísica, né, beneficiário projetado, multiplica-se ao salário mínimo projetado da época, ok? E aí, nesse caso, obtém a projeção tanto física como financeira. E aí, até a ressalva deles, né, a projeção considerada como meta de determinado ano é obtida para dezembro do ano, ou seja, o acumulado dos 12 meses. E o método não considera flutuações bruscas de um ano para o outro, mas corrige sazonais da evolução do número de benefícios. Mas é interessante não considerar flutuações bruscas. Será que uma flutuação brusca não seria em virtude, talvez, de um envelhecimento populacional? E aqui, nesse caso específico do BPC, o que a gente poderia pensar acerca da composição social da população? Porque a gente está falando de não apenas o envelhecimento populacional, mas não só a população em faixas etárias, mas também a sua composição, uma vez que o direito ao benefício é para determinada renda per capita familiar, né, nesse caso. Então, a composição teria que talvez ser considerada no cálculo. Primeiramente, eu queria apresentar os resultados, né? Acho que aqui foi a última avaliação atuarial que eu encontrei à disposição, quantitativo de benefícios ativos no período de 2009 a 2019, com taxas anuais de crescimento, e 2019 tem um decréscimo, tem as análises pontuais de quais seriam os fatores para esse decréscimo. E há uma evolução, tá? Um demonstrativo do quantitativo percebe uma evolução do número de pessoas, tanto do PCD quanto dos idosos. Talvez justifica utilizar a taxa de crescimento a partir dessa
dessa média mensal dos últimos 12 meses, porque se vê um crescimento. Mas eu diria que talvez o crescimento não o que ocasiona esse crescimento é a evolução, o envelhecimento populacional. E aí teria, como eu falei, né, teria que ser considerada a composição social nesse caso. Aqui aí esse quadro que me deixa algumas indagações, eu acho que aqui a gente pode parar para a gente partir para o segundo momento. Quantitativo de metas físicas estimadas e realizadas para a BPC e para a RMV entre 2017 e 2019. O que a gente vai ter? A gente vai ter o que estava estimado e o que se observou, né? Ou seja, aqui seria física, seria o número de beneficiários, não o impacto financeiro. Alguém quer comentar algo? Pode... Bom, há uma diferença, né? Se você olhar para a tabela, ó, RMV para 2017, o que se estimou e o que foi realizado. Teria, sim, uma economia, né? Vamos dizer aqui, o que se estimou, o que foi realizado em 2018, 2019. Se a gente olhar a RMV em validez, é a mesma, é só um pouco mais sinuante aqui em 2019. O BPC, ele vai ter também uma diferença onde vai ter uma previsão maior do que o que se realiza. O BPC idoso, que é apenas por direito à idade, né? A gente tem um número bem maior. O BPC de pessoas com deficiência também. Então, todas as projeções apresentaram uma subestimação, né, do número de beneficiários. Então, o que como o atuário faria, né? O que o atuário faria se houvesse nesse caso, o que o atuário faria se houvesse acontecesse isso num plano previdenciário, no final do ano ele identificasse a partir de uma avaliação atuarial, que as suas premissas não chegaram bem à realidade do que se observou. Necessariamente, as ações seriam de uma revisão à metodologia, sem sombra de dúvida, é isso que é estabelecido. Não sei se é um fato histórico, né, das projeções não se aproximarem às estimativas, não se aproximarem ao observado, mas ocorre que tem acontecido pelo menos nesses 3 últimos anos apresentados aqui, e permanece a metodologia para 2020, 2021 e 2022. E 23, né? Eles fazem para 23 também. Então, a partir da projeção se estabelece esses valores, né? Realiza para 2000 e 2003, tanto para a BPC como para a RMV, quantitativo, né? E aí eu pensei, né, um pouquinho disso, e antes da gente entrar nessa parte metodológica, que vou apresentar como proposta, mas o que a gente poderia entender? Há necessidade de uma revisão da metodologia? Eu acho que não precisa nem responderem, né? A gente consegue até enxergar aqui a necessidade de uma revisão da metodologia, mas eu não gostaria de parecer um tom de crítico apenas, né? Não, mas na realidade eu acho que se está lhe tratando de um passivo atuarial, né, de uma despesa atuarial, a gente poderia colocar uma análise de um olhar um pouco mais detalhado. Necessariamente, e aqui a metodologia que eu comecei a propor aqui, um rascunho, ela não vai absorver aspectos mais detalhados do dado, porque eu não teria, né? Eu usei apenas os dados da avaliação atuarial, tá? E aí o primeiro passo, a metodologia apenas para BPC idosos, até pelo tempo do minicurso, a gente está utilizando apenas para um dos benefícios, seria projetar o total de assistidos, com as etapas de entender a razão de sobrevivência, né, desses beneficiários idosos a partir de 65 anos, já que é BPC, a partir de uma matriz de sobrevivência, que é o cálculo da relação de sobreviventes entre as idades que a gente tem interesse. Nesse caso aqui, os últimos grupos etários, né, 65 e mais. E projetar o total de assistidos a partir dessa função de sobrevivência. Então, eu teria o total de beneficiários atual, o número deles, quantos desses vão sobreviver. A primeira parcela é isso, da equação. Eu teria, diferente do que eles fazem, eles entendem que um ritmo de crescimento ele vai permanecer dos últimos 12 meses. Mas entendo que não é o crescimento, ele é ditado
pela estrutura etária, né, e pelas probabilidades de morte e também de incremento de beneficiários. E aí a gente tenta, de alguma forma, medir, mas se tivesse os dados todos detalhados, seria um método melhor. Mas aqui, para os dados que se tem, eu teria o número de beneficiários sobreviventes, né, de um ano para o outro, acrescido da quantidade de pessoas nessa faixa etária que entraria aí, nesse caso, o percentual de participação em virtude da taxa de participação, taxa de recebedores, né, de benefício de prestação continuada, do total da população nessa faixa de idade. Então, eu teria aí o número de sobreviventes, as pessoas que sobreviveriam, acrescentadas pelo acréscimo da faixa etária, o percentual do acréscimo da faixa etária, tá? Eu acho que quando eu abrir aqui a planilha Excel vai ficar mais simples de entender, mas, por fim, o valor do benefício seria aplicado o quantitativo da meta física sobre o salário mínimo projetado. O que acontece? Eu tenho aqui uma planilha no Excel. Alguém, se quiser falar, mencionar algo, pode ficar à vontade. Professor, só lembrando que faltam 15 minutos aproximadamente. Eu vou colocar, então, o link, é isso, professor? Então, eu acho que eu vou mudar. Acho que você pode pôr o link. Então, pessoal, certo. Eu coloquei um link para vocês com alguns dados para a gente tentar elaborar um novo método, esse que eu propus, e pode ser até melhorado, sem sombra de dúvida, para essa projeção de gasto da BPC. Então, a Luciana vai colocar no chat um link e vocês vão ter acesso aos dados que possam ser apenas corrigidos aqui, apenas calculados a planilha. No de vocês não vai ter os valores calculados. Como o tempo talvez não dê, e a aula vai ficar gravada, eu vou fazer passo a passo aqui. Caso vocês não consigam acompanhar, não tem problema, porque vai estar gravado, vocês conseguem voltar, né, e chegar a esse ponto que a gente está. Mas, de qualquer maneira, o que é que eu utilizo, né? Eu utilizo os dados que tem na avaliação atuarial e são os dados resumidos, não são microdados. Então, se eu tivesse os microdados, a metodologia seria mais robusta, né? Eu fiz ela para o BPC e também para o RMV, mas a gente fazendo o BPC já vai ficar visível a análise que eu quero propor, né, de comparação de proposta metodológica. Eu teria o total de beneficiários dos 4 últimos anos, antes da projeção, esse 2020, né? Esses totais são observados, né? Não são estimativas. O salário projetado, que é o mesmo salário que está sendo utilizado por eles na metodologia. A projeção populacional, que também eles apresentam, do grupo de 64 anos e mais. Essa daqui eu incluo, porque não tem, seria um ano antes, né? E do grupo de 65 anos e mais, que essa eles já têm apresentados na avaliação atuarial do Ministério da Cidadania. E o que acontece? Eu vou ter aqui no cálculo, primeiramente a gente vai na metodologia e calcula a relação de sobrevivência entre essas faixas, entre esses grupos de idade, né? Então, eu vou ter, para 2020, a população que tinha 64 anos e mais, em 2019, a partir do que está projetado para 2020, quantos desses vão sobreviver? Essa é a probabilidade de sobrevivência que a gente vai utilizar no cálculo. Isso subsequentemente, aqui para os outros anos, tá? A taxa de participação seria o percentual relativo aos beneficiários do BPC, do total da população de 65 anos ou mais que teria direito ou que poderia acessar esse benefício. Um recorte que eu faria, a metodologia não está incorporando porque o dado não tenho, seria um recorte por composição social. Eu reduziria esse número para pessoas em situação de 1/4 do salário mínimo per capita familiar, né? Bom, com essa taxa, a gente teria a função, a gente conseguiria, né, obter aí pelo número de pessoas que eu tinha em 2019, nesse caso, para o mês de dezembro de 2019, a gente está projetando para dezembro de 2020. A comparação é apenas mensal, só para título de exercício. A gente teria a sobrevivência de X pessoas, a partir da razão sobrevivência, e o incremento de participantes a partir do aumento de pessoas nessa faixa etária de 65 anos ou mais, pelo próprio envelhecimento populacional. Então, eu teria aqui um total de 2.053.348
beneficiários do BPC idoso, enquanto que o Ministério projetou um valor um pouquinho a mais, 2.140.875 beneficiários. A projeção que nós fizemos, ela é menor do que a projeção do Ministério, tá? Isso geraria uma diferença do quantitativo de pessoas que teriam reflexo em fatores financeiros. Apenas multiplicando essas propostas pelo valor de salário mínimo projetado, eu identificaria aqui uma diferença para o primeiro ano de 91 milhões 465.419 91 bilhões 465 mil. Esse total aqui. Deixa eu ver a soma dos três. Os quatro aqui. 719 milhões 80 mil. Gente, desculpa, que eu tô. Tá tão pequeno aqui, né? Nossa, 719 milhões, 80 mil, 719 bilhões, eu tô até sem entender a métrica. 80 milhões e 208 mil, 41 pessoas. Nossa, 719 milhões, é muita coisa. Isso eu tô falando, vou voltar a tela para vocês, para a gente encerrar, como sendo apenas uma metodologia que eu estou mostrando algumas definições de diferença, né? A diferença, ela chega a ser, em termos de valores, grandes. Então, eu diria, há melhoras a ser feitas na metodologia dessa avaliação atuarial? Sem sombra de dúvidas. Ali eu fiz um exercício simples, com a metodologia apenas com os dados disponíveis na avaliação atuarial, e encontro que poderia ser um cenário diferente. Agora, logicamente, a minha metodologia podia estar abaixo do observado, né? Isso seria também um erro. Mas, pelo que o cenário que apresentou, o que foi projetado para os anos 2017, 2018, 2019, foi a mais do que se observou. Então, poderia tentar uma correção dessa metodologia. Essa proposta é apenas para exercício, para que a gente possa enxergar que o atuário poderia melhorar algumas, principalmente essa que tem como detalhamento sendo uma avaliação atuarial, né, pessoal? Então, acho que fica até a desejar um método que poderia ser muito mais robusto. Aqui eu queria concluir, eu acho que se alguém tiver mais alguma coisa a falar. Eu não sei se também deu para acompanhar no Excel. O material vai ficar disponível para vocês. Eu vou também pedir para a Luciana enviar o Excel elaborado, mas eu acho que a discussão ela já fica visível, já ficou visível, né, para vocês, o quanto que pode realmente ser percebido que o atuário tem a oferecer. Eu acho que o que eu pude trazer com esse exemplo do BPC é um instrumento que leva o nome de avaliação atuarial, que poderia ser melhor considerado no seu método, talvez os atuários que já estão fazendo inúmeras coisas, mas aqui eu queria apresentar um dos que a gente poderia contribuir, quem sabe até um aluno aí pegar e tentar elaborar algo mais arrojado. Como eu utilizei apenas os dados, a gente vai ter uma palestra agora, a Luciana está falando, se você quiser concluir. Professor, a palestra é às 18, após a aula do senhor vai ter mais 2 minicursos, né? Perícia atuarial com Natália e outra aprendizagem de máquina com Felipe Duarte. A programação vai seguir a partir daí. Quanto ao material, o senhor disponibilizou do exercício, mas estão pedindo a apresentação. O senhor vai disponibilizar a apresentação? Vou passar, eu passo até essa do Excel também pronto, tá? Ok, professor. A gente vai enviar por e-mail depois, então, é isso? Isso. Posso enviar, né? Por e-mail? Pode sim, eu passo para você encaminha, por e-mail mesmo. Ok, tá bom, muito obrigada, professor. A Cristiane vai terminar. Sim, nós temos aqui uma apresentação excelentíssima, né? Só elogios aqui, né? E várias participações. Muito obrigada a todos. Olha aqui, parabéns, Eric, parabéns pela apresentação, ótimos pontos. O atuário tem muito potencial em muitas áreas. Boa tarde a todos. Parabéns, Eric, muito boa apresentação. E várias outras. Então, muito obrigada por essa sua contribuição. Foi realmente. Eu que agradeço. E acho que deixa ideias, né, para a gente continuar aí evoluindo, continuar conversando a respeito e expandir a nossa forma de atuação.
Muito, muito obrigada mesmo. Eu acho que é isso, eu acho que o objetivo é provocativo mesmo, para que vocês vejam, enxerguem que se a gente se considera pouco conhecido como ciência, né, acho que o nosso desafio é nos tornar mais essenciais, né, mais presentes. Eu acho que isso vai corroborar com esse conhecimento que a atuária faz. Sem dúvida, eu tenho os atuários, já existem atuários no governo que já estão lá presentes, trazendo o seu olhar, mas imagino que é preciso muito mais. É um desafio nosso, a gente que tem que comprar essa luta, porque o bem público é que vai ganhar com tudo isso, né? Eu acho que o caso do BPC... É, verdade. Eu acho que o caso do BPC me chama muito a atenção pelo instrumento, né? O instrumento ser uma avaliação atuarial. Então, eu acho que pode ser melhorado, sem sombra de dúvida, o método que está sendo utilizado. E acho que se tem né, pode ser que tenham outros. Então, uma investigação melhor pode ser que encontre oportunidades de provocar o pessoal que está lá à frente, quem sabe contribuir. E os alunos que estão aqui, né, eu diria que se você tem a oportunidade de trabalhar algo do tipo no seu TCC, sem dúvida, acho que seria uma oportunidade. Mas eu agradeço a oportunidade, espero que tenha dado para compreender. Alguém quiser meu contato, para a gente também conversar um pouco sobre isso, fica à vontade, tá, gente? Eu vou propor outras coisas mais na frente, quem sabe a gente volta com outra palestra sobre outros riscos aplicados na administração pública, tá bom? Obrigada, professor. Obrigada pela colaboração. Ótima. Foi um prazer enorme. Muito obrigada a todos os participantes. Até o próximo minicurso e depois, às 18, a próxima mesa. Tchau, tchau, gente. Acabei na hora, né, Cris? Deu certo o horário, né? Deu sim. Perfeito. Obrigada. Tá ótimo, tá ótimo. Tchau a todos. Tchau, obrigado a todos. Obrigado pela paciência. Tchau.